Olá, olá, você que vai precisar da redação em concurso público, mais especificamente você que vai precisar da Sesgran Rio. Sesgran Rio, CNU é Sesgran Rio, e nós temos também Caixa Econômica, Sesgran Rio, e Banco do Brasil. Geralmente, Sesgran Rio é a banca que faz os concursos públicos para a carreira bancária. Eu vou mostrar para você como é que a gente trabalha a dissertação argumentativa, o passo que você precisa dar, cada um dos passinhos que você precisa dar para conquistar uma nota muito bacana na redação, que é tão importante hoje e é o ponto frágil, geralmente, dos candidatos. Meu nome é Ricardo Russo. Se você ainda não entrou no meu canal no YouTube, ou mesmo se você ainda não entrou no meu Spotify aí, no meu podcast, vai aí, clica bonitinho, dá um joinha, um ok, te inscreve nos meus canais aí. Não esquece que eu também tenho o Instagram, Professor Russo, lá com bastante material. Então, estou nessas redes sociais para ajudar vocês aí nessa caminhada rumo à redação. Então, fica ligado, porque agora nós vamos falar sobre a dissertação argumentativa, e as informações que eu vou dar, elas são extremamente úteis e podem ajudar você a conquistar o seu maravilhoso e sonhado crachá. Então vamos lembrar que Sesgran Rio é uma banca, em primeiro lugar, que a gente precisa saber sobre Sesgran Rio. É uma banca dessas bancas grandes e boas, que tem um perfil, uma forma de cobrar a redação. Portanto, a gente vai pegando o histórico da dissertação argumentativa da Sesgran Rio e a gente vai ver que há um comportamento uniforme. Ora, para quem vai fazer concurso público, isso é super legal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o perfil da banca e saber como é que cai a dissertação geralmente, como é que se dá essa dissertação. Então, nós vamos começar justamente examinando o perfil dessa banca. Primeira coisa que você tem que observar, então me acompanha aqui, isso é bem importante, é que a Sesgran Rio possui, na questão da dissertação argumentativa, legal, isso para quem vai fazer concurso nacional unificado, lembra que isso é o bloco 8, nós estamos aqui em 2024, legal? Então o bloco 8 é que trata da dissertação argumentativa, e ela possui os critérios que são já extremamente conhecidos para quem trabalha com o Sesgran Rio, que são sempre os mesmos, né? São 5 critérios estabelecidos, tá? E no edital não diz quanto vale cada um, mas estão lá, são 5 critérios, que são critérios universais. Então, atenta bem. A Sesgran Rio não inventou esses critérios, ou seja, de um modo ou de outro, todas as bancas de concurso público trabalham mais ou menos dentro desses mesmos critérios. Legal? Ou seja, o que é uma boa dissertação argumentativa para a Sesgran Rio também vai ser para a Fundação Getúlio Vargas, também vai ser para a Sebrasp. Então não existe uma dissertação argumentativa exclusiva para esta ou aquela banca. Mas os critérios estão postos e quem vai fazer essa brincadeira toda precisa conhecer um pouquinho essa dinâmica. A gente tem que conhecer um pouquinho o perfil dessa banca, isso faz parte da brincadeira. Então, os critérios de avaliação são sempre os mesmos. Eu vou fazer Caixa, eu vou fazer Banco do Brasil. São esses critérios aqui, meu queridinho. Não precisa esperar o edital para você começar a estudar, não. Legal? Então, o primeiro ponto, adequação ao tema proposto. Primeiro aspecto, é o mais importante de todos, porque se você errar esse primeiro aspecto, você demanda contra, o resto todo vai estar comprometido. E isso vai representar praticamente a sua reprovação. Nós vamos ver agora que o primeiro passo para você fazer uma boa redação é você compreender, interpretar corretamente o tema proposto. Vamos ver como é que esse tema é proposto pela Sesgran Rio. Agora sim, como é que a FGV propõe o tema, como a Sesgran Rio propõe o tema, como o Sebrasp propõe o tema. Cada um tem um... Isso é sim, é diferente. Legal? Como é proposto o tema de redação. Legal? Nós vamos ver que a Sesgran Rio tem um jeitinho único dele. Se você entender o jeitinho, o resto tudo é muito mais fácil. Vai por mim. Adequação ao tipo de texto solicitado. Óbvio, se eu estou pedindo uma dissertação argumentativa, há uma estrutura clássica da dissertação argumentativa que a gente vai ver agora aqui. Legal? Então, eu tenho que verificar se o candidato de fato fez uma dissertação argumentativa. Isso, portanto, vale para Enem, isso vale para a Caixa, vale para o Banco do Brasil, vale para o CNU, porque a dissertação argumentativa é uma estrutura consagrada e não existe uma dissertação argumentativa da Sesgran Rio, ou seja, há uma estrutura consagradíssima pela literatura. Letra C, emprego apropriado de mecanismos de coesão textual, referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto.
Esses mecanismos de coesão textual também são universais, mas eles estão muito contaminados agora nos concursos públicos pelo Enem, dada a popularidade do Enem. Então, eu tenho de usar os mecanismos que são conhecidíssimos, em especial esses que são muito consagrados pelo próprio Enem, porque estão sendo imitados, né, de um modo geral, contaminados pelo Enem. Então, a gente tem que ver que eu preciso começar os parágrafos com um elemento de coesão textual, e dentro dos parágrafos eu preciso ter pelo menos um elemento coesivo ligando os períodos. Então é aquilo que nós chamamos de intraparágrafos e entre parágrafos. Essa nomenclatura, que é uma nomenclatura criada pelo Enem, ela está contaminando sim as provas de concurso público. Então tem que ficar atento a isso, legal? Além disso, o que mais? Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema proposto. A letra C trata da argumentação, que é o componente mais subjetivo. Se você argumentou de maneira completa, correta, se você fez as ligações corretas, se você não deu saltos nessa argumentação e se você de fato argumentou ou só apresentou o problema. Isso é uma diferença bem importante. Ora, a gente percebe aqui claramente que o emprego desses verbinhos, selecionar, organizar, relacionar, são verbos utilizados pelo próprio Enem. Então, a gente vê a contaminação que o Enem dá a esses critérios de correção. Então, a gente precisa saber o que é uma redação, uma dissertação argumentativa, diferente de uma dissertação expositiva. Quem já entrou no meu canal no YouTube, tem lá bastante material apresentando essa diferença aí, né? Mostrando como é que cai a questão discursiva dos blocos 1 ao 7, que é uma exposição, diferente do bloco 8, que é a argumentação, diferente da Caixa Econômica do Banco do Brasil, que é a dissertação argumentativa, e aquela dissertação mais consagrada em provas de concurso público. Então, aqui, na letra D, você tem o componente mais subjetivo nessa análise, que o avaliador vai ter que julgar se você fez de forma completa a argumentação, se você de fato argumentou, se você trouxe elementos para a discussão, ou se você apenas copiou as ideias dos textos de apoio. Legal? Se você apenas copiou as ideias do texto de apoio, você vai ficar limitado com a sua nota mediana. Você só pode ultrapassar a média, que é o seu objetivo, uma prova de concurso público, ultrapassar a média, tenha isso como foco, se você trouxer elementos e argumentos da sua bagagem cultural. Legal? E o quinto e último aspecto, letra E, é o pleno domínio da escrita, modalidade escrita da norma padrão. O que isso significa? Dizer toda a parafernália da gramática. Aí entra a vírgula, a crase, acento. E isso definitivamente vai roubar pontos, sim, do candidato. Não é? Ou seja, um candidato que tem muitos erros de gramática vai perder notas substantivas. Então vamos lá, vamos comentar isso aqui, vamos continuar nisso, só para a gente melhorar um pouquinho a ideia. Olha só, professor, o que seria um nível de erros, assim, de desvios gramaticais aceitável? Eu diria que de 3 a 4 desvios ainda estamos dentro de um nível de bom aproveitamento, daquele modelo de aluno que vai ser aprovado, que é aquele aluno 8,5, 9, 9,5, por aí vai, 10, né? O aluno que tira a nota máxima ali, entre 8,5 até 10, é esse aluno que vai ter 3 desvios, 2 desvios, 4 desvios, né? Um aluno que tem 9 desvios já é o aluno mediano. Portanto, se você tem 9 desvios, você tem que verificar que desvios são esses, né? É por isso que a gente trabalha, quando eu trabalho com correção de redações, nós trabalhamos de que maneira? Né? A gente vê quais os erros que o candidato está praticando para diminuir os erros. Olha, ele está errando a ortografia, ele não sabe acentuar. Então, como é que a gente melhora? Que erros de acentuação ele está praticando que a gente pode diminuir a incidência desses erros? Ele está errando muito a pontuação. São erros comuns de pontuação. Que tipo de erro de pontuação ele está cometendo e como é que a gente pode resolver isso? Ele está errando crase. Quais os erros de crase que ele está cometendo? Para a gente diminuir a incidência desses erros. Então, imagina que 2, 3 erros a menos vão fazer uma diferença enorme na classificação do candidato. Beleza? Bem entendido isso, então isso é o que se faz quando se faz um trabalho de correção aplicado, que é como eu trabalho, uma sequência de correções, né? Por isso que você entra no Classroom, eu coloco as propostas, vamos corrigindo, eu vou mostrando para você, apontando os erros, para você diminuir os erros, e a cada redação que você faz, você tem que melhorar a sua
nota. Ah, professor, eu quero saber como é que eu faço para poder ter essa correção. Você vai entrar lá no meu Instagram e você vai colocar lá, ó, eu quero. Aí você vai receber todas as informações sobre os meus produtos. É só entrar no Instagram, professor Russo, você vai ter essas informações todinhas para você, eu vou mostrar para você, tem uma aula gratuita para você ver como é que funciona isso também, e depois eu ofereço para você vários produtos, entre eles a correção de redação pelo Classroom. É muito legal porque é personalizado. Legal? Vamos lá, então estamos no dia da prova, lembra, você está no dia da prova e tocou aquela sirena horrorosa, grito de horror. Vamos lá, temos que fazer a redação, você abre a prova, vai dar uma papirada na prova, vai examinar o tema, a proposta de redação, para ver se, para você, eu sei que você tem essa curiosidade, né? Qual é o tema que vai cair, professor? Os temas são sempre temas de consenso, de senso comum, não pode cair nada absurdamente diferente que você não vai saber qual é, né? E se a gente seguir o roteirinho Sesgran-Hill, você vai ver que Sesgran-Hill tem um procedimento bem consagrado, ou seja, os temas que estão na moda, gente, que são temas Enem, né? A questão do preconceito, ou seja, se é uma Caixa ou Banco do Brasil, muitas coisas ligadas ao mercado de trabalho, legal, isso é bem importante também, quem vai fazer Caixa e Banco do Brasil, mercado de trabalho, né? O atendimento como se dá, né? Porque são coisas que você estuda quando se prepara para o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Né? As questões ligadas a preconceito, mobilidade social, mobilidade urbana, comportamento do homem urbano, violência urbana, cidadania, são os temas recorrentes com carinha de Enem. É isso que geralmente cai Sesgran-Hill, e esse é o DNA dos caras, não é muito diferente disso. Então, se você está treinando para Sesgran-Hill, você tem que trabalhar com esses temas aí. Legal? Então, meio ambiente, são os temas consagrados, gente. Tá? É o que está na modinha. Legal? É o que está na modinha. Nada de temas polêmicos, tá? Aborto, liberação do uso de armas, nada polêmico, legal? É comportamental, meio ambiente, cidadania, diferenças sociais, raciais, a questão das minorias, temas de Enem com cara de Sesgran-Hill ou Sesgran-Hill com cara de Enem, como você preferir. Beleza? Então vamos lá, todo dia da prova, dei uma papirada na prova, vou ver o tema de redação, não esquece que na prova, os textos da prova podem trazer alguma coisa do tema de redação, portanto é bom dar uma papirada na prova para você ver se não tem algumas coisas ali. Qual é o que vai mover você? É tentar buscar elementos para a construção do texto. Então você vai dar uma furungadinha nos textos da prova para ver se tem alguma relação. Ora, a gente sabe que o primeiro passo para você conquistar uma boa redação é a estrutura do texto dissertativo, meu querido. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou que um dos critérios é a estrutura, se é uma dissertação argumentativa? Portanto, como é que funciona uma dissertação, seja ela expositiva ou argumentativa? Funciona com começo, meio e fim, você que bem conhece isso. Se a gente está trabalhando com um padrão de 30 linhas, que é o universo mais ou menos da coisa, quer dizer, mesmo que o edital não traga esse número de linhas, como acontece com o CNU, não tem o tempo, o número de linhas, mas tem o tempo, quer dizer, eu sei que eu preciso fazer essa prova dentro de X horário, e dentro daquele horário estipulado, você vai perceber que não tem como fazer uma redação com mais de 30 linhas, e eu tenho que pensar também que uma redação com mais linhas é mais trabalho para eles corrigirem, então a gente sabe que o padrão é de 20 a 30, que é o padrão do Enem, que é o padrão instituído em prova de concurso público, portanto, é um padrão para você treinar, né, de 20 a 30 linhas, por aí, legal? Não é muito diferente disso, portanto. Eu tenho 4 parágrafos, de 20 a 30 linhas, 4 parágrafos, 2 desenvolvimento, uma apresentação e uma conclusão. Então, a primeira coisa que o avaliador vai fazer é dar uma olhada na sua paragrafação, por isso que é importante você ter o parágrafo bem marcado com aquele arredamento de parágrafo, para que eu possa, no visual, identificar o parágrafo. Isso é importante, gente, porque a primeira coisa que o avaliador vai fazer, e o avaliador, você tem que imaginar que ele vai corrigir dezenas de redações ao longo do dia, você precisa facilitar, portanto, o trabalho desse cidadão, você não tinha pensado nisso, né? Facilitar a vida desse cidadão, porque o cidadão, ele é humano, ele pode estar mal-humorado, né? Você tem uma letra ruim, então tem que cuidar. A letra
e você precisa fazer a paragrafação bonitinha lá, deixar um espaço, uma margem bacana de 3 centímetros aproximadamente. O que são 3 centímetros? Um dedão, bota o dedão ali que vai dar uns 3 centímetros ali, legal? Para que eu visualize a abertura de onde é que estão os 4 parágrafos, visualize. Importante agora, né? Que a apresentação e a conclusão sejam menores que o desenvolvimento. Como é, professor? Eu vou explicar de novo. Onde é que você argumenta, onde que você diz as coisas, onde que você responde ao que foi pedido pela proposta da banca? No desenvolvimento. Então, eu tenho que, evidentemente, fazer uma introdução e uma conclusão menores. Ou seja, vou simplificar. Os parágrafos de desenvolvimento vão ter em torno de 10 linhas, os dois, não é? E introdução e conclusão em torno de 5 linhas. O que significa dizer que você não pode abrir a sua redação com uma introdução com 9 linhas. Você já está perdendo pontos, justamente na estrutura do texto dissertativo. Entendeu como é lógico? O que é uma introdução? A apresentação daquilo que eu estou abordando. Ora, se eu faço uma apresentação, uma introdução com 9 linhas, significa dizer que eu já estou argumentando. E se eu estou argumentando ali, eu já não tenho uma boa ideia do que seja a estrutura de um texto dissertativo e vou perder pontos nesse tópico. Então, o que é uma introdução? Ela apresenta genericamente aquilo que vai ser abordado. Portanto, o que é uma apresentação? Uma síntese. Olha, eu vou tratar disso, disso, daquilo. A conclusão da mesma maneira. É uma síntese, é o desfecho, é a amarração final. Portanto, você não vai trazer argumentos. Eu estou falando tudo teoricamente aqui. Legal? Então, o lugar de dizer são os 2 parágrafos de desenvolvimento. E isso já é básico para que eu possa, já na primeira panorâmica, verificar se esse candidato, a gente está acostumado, quem está acostumado a avaliar redações, já dá uma panorâmica, já vê se esse candidato tem com firmeza o que é uma estrutura no texto dissertativo. Então, esse é o primeiro elemento, porque a estrutura é o esqueletão que traz em pé o cidadão. Se a minha ossatura, né, se o meu esqueletão ele não tiver legal, tudo mais está comprometido. Então, é muito importante que você tenha mentalizado agora essas 4 caixinhas aí. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. É isso, gente? Bom, vamos lá. Esse foi o primeiro passo. Anotou aí o primeiro passo? Então vamos para o segundo passo agora. O segundo passo qual é? Eu preciso entender sobre o que eu tenho que escrever. Agora vem o recheio, né? Você tem o esqueleto, agora vem o recheio. Que é a compreensão plena da proposta. Então, a proposta aí, meus queridos, ela é simples porque Sesgran-Hill tem uma dinâmica muito própria. Sesgran-Hill tem um jeitinho que é sempre jeitinho Sesgran-Hill, por isso que é fácil de a gente observar. Então, vai ter 1 ou 2 ou 3 textos de apoio. Às vezes tem 3 textos menores, ou pode ser um texto maior. Mas são textos de apoio. Esses textos de apoio, já está dizendo o próprio nome, e não foi a Sesgran-Hill que inventou isso, porque o Enem já fazia isso, e também não foi o Enem que inventou, porque há muito tempo já se pratica isso em vestibulares, é colocar uma coletânea de textos, a gente chama isso de proposta por coletânea, quer dizer, a Unicamp já faz isso há muito tempo, há muitos anos, legal? É uma coletânea de textos em que você vai trazer alguns elementos que vão... Essa coletânea serve para quê? Para ajudar você no recheio da sua redação, nas ideias agora, né? A gente já tem o esqueletão, agora eu preciso saber o que eu coloco dentro dessa redação. Que argumentos eu trago, o que eu vou discutir. Eu não sei nada sobre esse assunto. Então você tem o texto de apoio para você justamente não dizer assim, eu não sei nada sobre isso. É para ajudar você a refletir sobre aquele assunto. Então eu preciso refletir. Vamos lá, olha só. Então eu tenho os textos de apoio, e lá embaixo, você vai botar os olhinhos lá embaixo, vai aparecer em negrito, é sempre assim, Sesgran-Hill, cara, ó, então vamos lá. Vai aparecer o que a gente chama de uma frase temática, vai aparecer um texto instrutivo e a frase temática em destaque, que está em negrito sempre. Então vamos ver o que diz as instruções, ó, que são sempre as mesmas, que são iguais a do Enem, não tem nenhuma novidade, hein? Ó, tendo em vista os desafios enfrentados por pessoas com deficiência, olha como o tema é Enem, ó, e a necessidade de novas medidas de combate a fatores que ainda limitam a plena inclusão, olha aí, que maravilha, né? Elabore um texto dissertativo, ele está dizendo elabore, ele está usando imperativo para você fazer isso aqui, ó. Elabore um texto dissertativo, argumentativo, está claro isso, tá? Já está
está na proposta, e inclusive isso vai aparecer também no edital, né? No bloco 8 aparece isso, nos blocos 1, 7, CN1 não diz, só diz que é uma dissertação, por isso que a gente sabe que é expositivo, então aqui está lá, ó, explícito, dissertação argumentativa, em que você discuta o seguinte tema. Então agora é que me importa, agora vem aquilo que a gente chama de frase temática. Então a frase temática diz o seguinte: o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Tá aí, meus queridinhos. Então é isso que você tem que fazer. Mas eu não entendi bem, eu vou explicar. Presta atenção agora. Olha só. Qual é o assunto, qual é o tema? Sempre que a gente falar em frase temática, isso serve para Enem, serve para Sesgan Rio, você tem que saber que o assunto é o mais genérico e o tema é mais específico. Então nós estamos falando sobre que habilidade agora? A sua capacidade de compreender o problema dado. Então a redação não é só usar a ferramenta da escrita. A ferramenta da escrita é a última etapa. Você tem agora a etapa do planejamento, que é a leitura, a compreensão do que foi pedido, e depois você vai colocar isso dentro de uma estrutura que foi essa que nós já vimos. Olha quantas habilidades a gente trabalha quando resolve produzir um texto, né? Então diz assim: o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Então eu tenho de falar sobre os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Esse é o grande assunto. E sobre esse assunto genérico, que são os direitos das pessoas com deficiência, e está falando de diversas deficiências, não especifica uma, o tema é falar sobre o desafio do resgate da cidadania dessas pessoas. Como eu resgato essa cidadania dessas pessoas? E o desafio está no singular, o desafio. Qual é o desafio? Então eu tenho que falar sobre o desafio para resgatar a cidadania dessas pessoas. Então eu sei que essas pessoas, portanto, o que está posto? Que essas pessoas que têm deficiência, elas não têm cidadania. Se precisar resgatar, elas não têm. E qual é o desafio para resgatar essa cidadania? Então vamos dar uma papiradinha só, eu vou ler para você que está me ouvindo aí no Spotify, enfim, no seu predileto aí, você que está no meu podcast, eu vou ler para você o que está no texto 1 apenas para a gente ter uma ideia de como é que a gente faz agora. Olha só, preste bem atenção. No dia da prova, eu sei que você olha esse texto de apoio, e muitos candidatos leem rapidinho esse texto de apoio porque eles estão com pressa, eles não querem perder tempo, eles não sabem que o planejamento de uma redação, ela não perde tempo, ela ganha tempo. Eu preciso ter a técnica. Só a técnica faz com que eu ganhe tempo. E técnica exige treinamento. Preciso saber a técnica e treinar a técnica. Senão não tem outro jeito, né? Você vai improvisar? O bom brasileiro faz isso. Improvisar, deixa que na hora eu vejo. Vou dizer o que vai acontecer se você deixar que na hora eu vejo. Não, você não vai baixar lá, psicografar o José Alencar ou o Machado de Assis na hora, né? Então, essa coisa meio espiritual brasileira, isso não existe, meu querido. Então, vamos lá. Diz assim o texto 1, a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E o texto 2, como a arquitetura pode contribuir para reduzir preconceitos. Olha só, você tem dois desafios apostos aqui. Legal? Você pode escolher um ou outro, os dois. Legal? Então, qual é o grande desafio? O mercado de trabalho. Qual é o grande desafio? A arquitetura, quer dizer, aquele prédio que não beneficia o cidadão que tem deficiência de poder entrar. Cara, está aqui, já está posta a ideia, então você não tem que sofrer. Um levantamento do IBGE aponta que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Está aí o desafio, é um obstáculo, inclusive trazendo vocabulário para você não repetir a palavra desafio. Os textos de apoio vão servir para trazer vocabulário. Portanto, pega a canetinha e vai sublinhando. O texto de apoio bem trabalhado é aquele que você sublinhou as ideias, sublinhou palavras que você vai usar. O que você está fazendo? Planejamento. Isso é extremamente importante. Legal? E o que todo mundo faz? Já sai querendo escrever o rascunho e vai escrevendo o rascunho de qualquer maneira e não vai conseguir nunca uma nota acima da média, porque quem faz isso não consegue uma nota boa. O que é uma nota boa? Acima da média. O que a gente está buscando? 8, 8,5, 9, 9,5. Ou 10, que sonho maravilhoso. Então, olha só, apenas 28,3%. Eu posso usar esses elementos do texto de apoio? Pode e deve, se quiser. Né? Apenas 28,3% delas em idade de trabalhar, de 14 ou mais anos de idade, se posicionam na força de trabalho brasileira. Ó, mercado de trabalho, força de trabalho. Tá vendo? Ó, vocabulário. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3. A desigualdade, outra palavra importante, ó, também aparece no nível de escolaridade. Ai, que maravilha agora! Olha, ele está ligando a questão do mercado de trabalho à escolaridade.
Então, onde está a causa e consequência? Se o cidadão não tem escolaridade, vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Tem uma relação de causa e consequência. Você já tem uma boa ideia. E o que você vai fazer com essa ideia? Já sublinha essa ideia que você vai usar. Ó, a questão da escolaridade está relacionada e ligada à questão do mercado de trabalho. Isso é a argumentação, uma coisa ligada à outra. Ó. Entre as pessoas com deficiência, o índice sobe, eu já falei isso, continua, quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. Então, está aí o dado, está aí a ligação. Legal? Então, olha que importante você usar isso. Então, o que é você organizar as ideias? Você já começar a criar um banco de ideias. Então, como é que eu posso estruturar essa redação, professor? Bom, você pode estruturar já mentalmente, ou então você vai pegar e começar a organizar essas ideias, faz um banco de ideias, o que eu vou colocar no desenvolvimento 1, o que eu vou colocar no desenvolvimento 2. Então, por exemplo, eu posso colocar no desenvolvimento 1 a escolaridade, e mostrar como a escolaridade é importante, e depois eu mostro a consequência disso, que é o mercado de trabalho. Então, no desenvolvimento 2, eu falo sobre o mercado de trabalho, como ele é diferenciador e preconceituoso com as pessoas com deficiência. Eu posso falar sobre uma deficiência especial? Pode, desde que você retome na conclusão a deficiência física no geral. Também pode. Então você não vai me dizer que não tem elementos para construir esse texto. No texto 2 ainda, agora fala da dificuldade de acessibilidade. Ó. Falar de acessibilidade é pensar não só em inclusão, mas em compreender o universo das outras pessoas. Olha que boa ideia para você usar numa conclusão. Ó. Tá vendo? Tá tudo posto aqui, gente. A gente pode mostrar que esse negócio de pensar em inclusão exige que nós nos posicionemos como uma pessoa que tem a deficiência visual ou uma deficiência física que impede a mobilidade, como é a vida e o dia a dia. Eu preciso entender o dia a dia dessas pessoas para justamente perceber quais as dificuldades que essa pessoa tem. Eu preciso viver aquele problema e tentar viver o problema para compreender melhor essa dimensão. Isso é uma boa ideia para a conclusão. Vamos ver o que mais diz o texto. No caso em quem vive com alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, a acessibilidade arquitetônica, olha que bom isso, ó, é um exemplo. É uma professora de arquitetura, a Kelly Cristiane, que ela diz? A acessibilidade arquitetônica pode diminuir preconceitos e estereótipos, ó, boa palavra para não repetir preconceitos, estereótipos, que promove a exclusão dessas pessoas. A lógica é que se o direito de mobilidade e segurança é compartilhado por todos, não se percebem diferenças. E por aí vai. Olha só, que boa ideia para você trabalhar a sua redação. Mas essa proposta de redação, que é de 2023, portanto bem recente, vamos ver uma outra também bem recente da mesma banca. Um único texto, a indústria da desinformação, novas formas de resistência. Beleza. Aí vem a frase a frase que vai orientar, não é? Diz assim: o texto discute os efeitos benéficos e prejudiciais da internet. Olha que assunto atual, né? Considerando os aspectos apresentados, elabora um texto dissertativo, argumentativo, sempre isso, em que você discute o tema a seguir. Aí vem a frase temática. Você está vendo que é a mesma coisa? A internet atualmente é fonte de informação ou desinformação? E aí tem uma interrogação. Se tem uma interrogação, e essa é uma possibilidade, legal, você vai ter que responder isso. De que maneira? Escolha uma das duas. Então não faça o que todo mundo faz, que é, se por um lado é legal, por outro lado não é legal. Ou seja, a internet, ela informa ou desinforma? Ora, o texto vai trazer argumentos de um lado ou de outro lado, e você vai escolher o lado. Então, se eu considero que a internet, apesar de tudo, é uma fonte de informação, eu vou argumentar mostrando a importância da internet. Legal? E o texto me dá todos os elementos necessários para isso, mostrando as virtudes da informação e da internet. Ou, por outro lado, se eu acho que a internet mais prejudica e mais desinforma, eu tomo essa decisão. Mas eu não posso ficar em cima do muro pensando no avaliador. Ah, o avaliador vai achar isso? A gente não escreve uma redação pensando no avaliador, gente. Você tem que pensar na argumentação. Quando você pensa no avaliador, você não está pensando na argumentação. O que o avaliador vai fazer? Ele vai examinar a sua argumentação, verificar se você argumentou de forma correta. É isso que ele vai verificar, a qualidade dos seus argumentos. Então, vamos lá. Se eu achar que a internet é positiva, ou seja, ela é uma fonte de informação, eu preciso trazer elementos. Por que ela é uma fonte de informação? Para que ela serve como fonte de informação? O que ela me traz que antes nós não tínhamos e que facilidades ela me coloca nesse mundo? Ou o contrário, se eu acho que ela desinforma, eu tenho que mostrar claramente
como se dá essa desinformação. E aí, claro, você está pensando na fake news. E como a fake news é negativa para a sociedade. E, portanto, essa maneira precisa de uma solução, porque isso não é possível. A fake news, ela mais portanto, a internet mais desinforma que informa. Pronto, é essa a resposta. Ou você tem que pensar numa linha ou noutra linha de pensamento. Legal? Então, isso é você organizar e planejar a sua redação. E aí o terceiro passo da nossa conversa é justamente a construção do banco de ideias, em que você vai relacionar, isso pode ser até na prova, lá onde você tem um espaço para rascunho, né? No verso de uma folha qualquer da prova, você vai colocar lá, divide em dois, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. O que eu vou colocar no D1, o que eu vou colocar no D2? Você vai planejar. Ou seja, o avaliador, quando ele for corrigir sua redação, ele tem que verificar e diferenciar aquele candidato que planejou daquele que não planejou. Ora, gente, quem está acostumado a planejar pode fazer isso mentalmente. Quem não tem essa prática, pega e relaciona alguns elementos. Enquanto você está relacionando elementos, eu vou falar isso, vou abordar isso, aquilo. Como você está acionando esse assunto na sua cabecinha, você começa a esquentar e as ideias vão começar a surgir. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Agora, lógico, você precisa praticar. Como toda técnica, isso precisa ser praticado. Então, eu tenho 3 passos a fazer. Primeiro, qual é a estrutura? As 4 caixinhas que a gente viu. Segundo, a correta interpretação e compreensão da proposta. Você viu que Cesgran-Hill tem a mesma dinâmica com a frase temática. Sebrasp é um pouquinho diferente, FGV é um pouquinho diferente, né? Mas a frase temática da Cesgran-Hill, ela namora com a frase temática do Enem, a mesma coisa, né? Uma temática também muito semelhante, legal. E o terceiro passo, ele é o mais abstrato, que dá conta da organização das ideias, como você organiza os parágrafos. Isso vai ser bem importante, cada parágrafo vai tratar de uma unidade de assunto, e isso também vai valer pontos para a estrutura do texto dissertativo, ou seja, cada parágrafo de desenvolvimento tem que abordar uma questão. E o que vai ser a dissertação argumentativa? Esse aí é o ponto da argumentação. O que é uma argumentação? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês do tema Enem 2021. A frase temática do Enem 2021 diz assim: invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, olha de novo. Eu estou falando sobre o acesso, o assunto geral, o acesso à cidadania no Brasil. Você já aprendeu, né? Agora, sobre o acesso à cidadania no Brasil, o tema específico é a questão da invisibilidade do registro civil. Então, o que o avaliador vai fazer? Ele vai ter que observar se todos esses elementos que estão aqui na frase temática vão aparecer na sua redação. Tem que aparecer no texto acesso à cidadania no Brasil, tem que aparecer invisibilidade, tem que aparecer registro civil. Isso tem que estar lá. Se isso não estiver lá, você não vai ganhar nota plena de adequação ao tema. Tem que estar lá. Isso ou um sinônimo disso. Legal? Muito bem. Então, e de preferência, essas ideias já têm de estar postas na introdução para você esfregar na cara do avaliador que você entendeu a proposta. Põe tudo, já tem que aparecer invisibilidade, registro civil e acesso à cidadania no Brasil, tudo na introdução. É assim que a gente faz uma dissertação argumentativa. Você está vendo que é técnico. Ora, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso argumentar isso. Ou seja, por que e como essa invisibilidade... Já está posto aqui, que é invisível. O registro civil torna as pessoas invisíveis. Isso está posto. Legal? Então eu não posso questionar isso. Né? E eu estou dizendo aqui, implicitamente nessa proposta, está dito, né, que o acesso para essa cidadania passa necessariamente pelo registro civil, ou seja, a pessoa que não tem o registro civil, ela se torna invisível, ou seja, ela não vai ter cidadania. E qual a importância de termos cidadania? Olha quantas perguntas a gente pode fazer para elaborar um banco de ideias. Né? O que é essa cidadania? O que é a plena cidadania? Qual é a importância do acesso a essa cidadania? Que eu não terei jamais uma sociedade progressista, uma sociedade qualificada, um país bom, se eu não tiver cidadania. Mas para que eu tenha cidadania, eu preciso ter esse registro civil. Entre outras coisas, eu preciso ter esse registro civil, não é a única coisa. Legal? E como é importante você ter esse registro para ser visível e ser olhado pela sociedade. E os textos de apoio vão ajudar você nesse processo todo. Mas o que é argumentar? Então eu vou dizer o seguinte, olha, o problema do registro civil é a desinformação da sociedade. Ponto. Ora, quando eu afirmo que o problema do registro civil, ou da falta de registro civil por boa parte da população, é a falta de informação, e coloquei um ponto, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar e dar exemplos
dessa afirmação que eu fiz. Então, se eu disse que é a questão da desinformação da população, eu preciso dar exemplos. Como é que eu posso provar que a população é desinformada? Como é que eu posso provar que a população não tem informação necessária e não sabe a importância desse registro civil? Porque é um país grande, continental, porque o interior está muito desconectado com a realidade, porque as pessoas não têm essa preocupação, porque a realidade e o dia a dia das pessoas é diferente. Eu tenho que argumentar. Isso é argumentar, gente. Agora, se eu disser apenas que as pessoas são desinformadas e colocar um ponto e depois mudar de assunto e continuar com outra coisa, aí eu falo do Estado, e o Estado também não sei o que, não sei o que, eu não argumentei aquela primeira portinha. Eu abri a portinha e não fechei. Então eu falei que havia desinformação na população e eu não expliquei isso, eu já entrei no outro assunto. Ora, isso é o problema mais comum na argumentação. Então, muitas vezes os candidatos eles estão envolvidos de tal maneira em colocar repertórios, porque também tenha cuidado, por favor. Tem muito professor aí que vende repertórios, então filósofos e não sei o quê, e fica preocupado com filósofos e não argumenta. A argumentação é uma coisa muito simples, gente. Ou seja, você fazer citações de filósofos, enfim, de pessoas notáveis, é uma forma de argumentar, não é a única. Mas essas ideias que você vai trazer, filósofos e citações, é preciso conversar muito intimamente com o assunto que está sendo tratado. Não adianta você só botar aqui a Constituição não sei o quê e colocar coisas decoradas que não têm intimidade com aquilo que está sendo discutido, porque você não vai conseguir a nota máxima na argumentação. Então, cuidado com esses professores que ficam vendendo repertórios para você e não ensina você a pensar e a argumentar, porque na verdade é isso. Legal? Então, a argumentação, e última etapa agora aqui na nossa conversa, a última etapa de um bom texto é você elaborar a organização, o que vai colocar no D1, no D2, e o que você vai argumentar. Ou seja, como que eu posso provar essa afirmação que eu acabei de fazer? Isso, sinteticamente, é a argumentação. Então, o que você viu aqui? Você viu como é que a gente planeja, organiza e os passos bonitinhos para você conseguir fazer um texto dissertativo que vai servir tanto para a CNU, para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, para qualquer concurso público que trabalhe uma dissertação argumentativa. Mas, em especial, eu coloquei as propostas da Sesgran Rio, que faz esses concursos bancários. Antes de me despedir, eu tenho que pedir para a galera que está me acompanhando aqui pelo meu canal do YouTube, que se inscreva no canal e ajude o professor, por favor, que faça perguntas, legal? Para a galerinha que está me acompanhando no meu canal, no meu canal de podcast, também faça perguntas, entre lá em Professor Russo, tanto no YouTube quanto no Instagram, e pegue mais informações aí para ajudar o professor a ajudar vocês, porque esse é o nosso objetivo e o nosso sonho. Qual é a nossa conquista? É conquistar aquele crachá lindo e maravilhoso. Então vamos lá, gente, estamos juntos, vamos lutar para conseguir esse crachá. Vamos lá?